E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês um pouco da cirurgia que eu fiz no olho de estrabismo. Mas eu vou contar um pouco da minha história desde a infância. Então, quando eu era pequeno, eu sempre ia no médico e sempre eu tinha que usar óculos. O óculos era muito forte, era 2 graus ou mais. É muito forte para mim, porque eu não tenho nenhum problema de vista a não ser o estrabismo. Então eu tinha que usar um óculos muito forte e também tinha um tampão. Vou mostrar para vocês o que era o tampão que eu usava também, porque o médico mandava usar para ver se corrigia o estrabismo que eu tinha. Em muitos casos, o estrabismo é corrigido com o tampão e com o óculos, mas no meu caso não adiantou. Isso aqui é o tampão que eu usava, só que o meu era maior e era roxo. Roxo não, era marrom. Aí você coloca atrás do... Você cola ele na lente do óculos aqui e ele fica na frente do seu olho. Você só fica com um olho visível. Então isso é para ver se acaba um olho obedecendo o outro, né? Como se a gente tivesse um olho mais preguiçoso do que o outro. Então eu usei por muitos anos óculos e esse tampão era algo muito ruim que suava. Hoje em dia eu não sei como é feito esse tampão, mas na época era de uma borracha, era muito esquisito e suava bastante, era muito ruim, colava no olho mesmo, era muito esquisito o negócio que eu usava. E o óculos também. Por eu não ter nenhum problema de vista, eu acabava caindo muito de bicicleta, principalmente, porque eu não tinha nenhum problema de vista. Então eu usava um óculos muito forte, que na verdade era para corrigir o estrabismo e não por um problema de vista certo. Então eu acabei usando por muito tempo óculos. Quando eu era pequeno, eu cheguei aí para uma cidade de São Paulo, em Campinas, e lá eu fiz uma consulta com outro médico e na época ele perguntou se eu queria fazer a cirurgia para corrigir o estrabismo. Na época eu acabei não querendo fazer, eu ainda era criança, ainda tinha uns 10, 11 anos mais ou menos assim. E eu acabei não querendo fazer. E com o passar dos tempos... Nossa, pera aí que eu travei aqui. Com o passar do tempo, o estrabismo acabou me incomodando muito, porque eu me senti envergonhado. Tem também aquelas pessoas que fazem piadinha, ah, você é vesgo, não sei o que, seu olho torto. As pessoas sempre fazem piadinha com os defeitos das pessoas, né? Então acabava me incomodando, acabava afetando também minha autoestima. Eu não conseguia olhar para as pessoas diretamente nos olhos por causa disso. Eu sentia vergonha. Também tinha pessoas que falavam, ah, para onde você está olhando? Você está olhando para mim? Isso era algo que me incomodava muito. Então, isso na adolescência e quando eu fui ficando mais velho também, isso acabou me incomodando mais. Até que há uns 10 anos atrás, já faz bastante tempo, né? Quando, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, eu acho, mais ou menos, eu fiz a cirurgia para correção do estrabismo. É uma cirurgia bem cara, eu não lembro mais ou menos quanto que custou, mas se você tiver alguma dúvida, depois eu pergunto para minha mãe e comento aí embaixo o valor da cirurgia, mas foi mais de R$ 2.000. Eu também eu contei com a ajuda de uma médica que foi super gente boa, sempre atenciosa. Ela fez a cirurgia de graça, no caso que cobrou foi só o hospital, os anestesistas. A médica cirurgiã mesmo não cobrou a cirurgia. Então essa cirurgia eu fiz, como eu disse, há 10 anos atrás. Eu fiz no olho... Foi no olho... Agora eu não lembro se foi esse... eu acho que foi no olho direito. Eu não lembro qual dos dois olhos que eu fiz, mas a médica que falou tanto faz qualquer olho que fizesse. Então, se você tiver uma boa condição para você corrigir o estrabismo, eu aconselho você a fazer nos dois olhos. É claro, você vai ter que consultar o médico, né? Porque eu não sou nenhum especialista. Mas se você puder fazer nos dois olhos, você vai ter um resultado melhor. Quando eu fiz, eu fiquei muito tempo com curativo em cima do olho, tampando assim. Fiquei vários meses com esse curativo e eu tinha que tirar todos os dias, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, para pingar colírio para ir limpando o olho. Então esse curativo também foi um pouco ruim. Eu chegava na escola falando que meu irmão que tinha batido em mim e acabou furando meu olho. As pessoas até acreditaram, aí depois eu expliquei certinho que eu tinha feito uma cirurgia. E depois de um tempo eu acabei tirando esse tampão. Eu ainda tinha algumas dificuldades de enxergar, porque eu fiquei muito tempo com um olho só tampado, então até o olho acostumar a enxergar novamente com dois olhos foi um pouco complicado, mas isso não demorou muito, mais que um mês, foi bem antes de um mês. Aí, só que por muito tempo aqui embaixo que ficou vermelho, nessa parte branca do olho aqui, metade mais ou menos dessa parte branca ficou bem vermelho. As pessoas até assustavam um pouco, mas foi algo também que com colírio foi saindo com o tempo. A cirurgia não doeu, porque foi uma cirurgia, eu lembro que eu estava deitado lá na cama do hospital. E o médico foi puxando assunto comigo, perguntou da cicatriz que eu tenho aqui no pescoço. Aí eu comecei a falar e do nada eu não lembro de mais nada, que eu apaguei. Aí eu acordei umas 2 horas depois da cirurgia, porque a enfermeira ficou me chamando, falou que eu já tinha dormido demais. Falei, não tem culpa, me doparam, né? E mesmo assim eu fiquei um dia inteiro sem conseguir abrir o olho por mais que 5 segundos, por causa que eu estava muito dopado, por causa do remédio. Mas eu não senti nenhuma dor durante a cirurgia.
Depois eu senti um pouquinho de incômodo, mas nada muito grave assim, nem chegou a doer, nem nada. Então eu fiquei vários dias com o olho tampado com esparadrapo, que eu tirava todo dia para pingar o colírio. Minha mãe que pingava o colírio, né? Que eu tinha medo de errar. Aí minha mãe pingava o colírio. Aí depois de um tempo eu fiquei sem usar o esparadrapo, porque eu fiquei com o olho vermelho. Ainda continuei pingando o colírio por muito tempo e eu voltei no médico para a doutora ver realmente se a cirurgia deu certo. E chegando lá, ela falou que deu certo, é claro também, só que eu teria que usar o óculos por mais um tempo para ver, porque não ficou 100%. Então, com esse óculos, ele iria corrigir o restante. Só que eu não consigo usar muito óculos porque eu não tenho nenhum problema de vista e isso acaba afetando muito a visão. Quem não tem problema e usa óculos, isso acaba afetando muito. Para andar de noite, principalmente, quando bate reflexo de um carro sem óculos, já fica muito bugada a minha visão. Ainda mais com o óculos. Então eu acabei não usando muito óculos, mas eu usei por vários dias também, por vários meses até. Só que acabou que não deixou 100% a minha visão. Aí a médica falou que poderia fazer outra cirurgia, só que também não é 100% de certeza, é claro, mas já mudou bastante do jeito quando eu tinha 10 anos. Tem uma foto minha de identidade que um olho meu está bem torto e o outro olhando fixo, normalmente reto. Então isso me incomodava bastante, eu acabei fazendo essa cirurgia. E a parte pior da cirurgia mesmo foi bem no final, que eu tive que arrancar os pontos. A médica pegou tipo uma pinça assim, foi puxando os pontos do meu olho. Isso acabou doendo um pouco, mas nada que fosse tão grave assim, mas foi bem tenso na hora. Mas então, pessoal, essa aí é a cirurgia que eu fiz, falar um pouco pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode perguntar embaixo. E se eu aconselho, sim, eu aconselho, porque vai ajudar muito na autoestima. E infelizmente é um pouco caro ainda, mas você também pode conseguir pelo SUS. Na época eu ia conseguir, só que eu era muito criança, então eu acabei não fazendo. E depois, infelizmente, tive que pagar para fazer. Mas qualquer dúvida é só perguntar aí. Obrigado por você que assistiu até o vídeo. Se você puder se inscrever e deixar o like aí, eu agradeço muito. Valeu!